E aí pessoal, Persian Rick aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma lista que eu tenho cozinhado bastante para o formato da OP15. E o líder que eu escolhi falar hoje com vocês é o Kuzan da OP12. Não vou me destacar muito agora, vou deixar para falar durante a lista, mas vocês vão ver que talvez minha ideia de maluco seja uma ideia genial. Bom, vamos começar pelo início, que são os buscadores, a parte essencial de todo o deck. 4 Tashig, buscador clássico, olha 5, pega uma no caso do tipo marinha. A gente vai usar o melhor buscador do deck, que é 4 Sengoku, descarta uma, olha 5, pega duas do tipo marinha. E graças ao efeito do Kuzan, a mesma carta que a gente descartou, a gente vai comprá-la. Então tecnicamente a gente vai ver 3 cartas novas. No início do jogo você quer abrir com pelo menos um desses dois na mão, independente da curva que você está jogando. É muito importante ter pelo menos um dos dois na mão, para que você consiga desenvolver seu jogo caso a mão venha muito brincada ou caso você precise de uma peça muito importante durante o início do jogo. Na parte do early game, se a gente vai jogando na curva par, 4 Bluegrass. Ela não tem counter, eu sei, mas ela é ótima na partida contra Enel. Por quê? Porque no play dela ela manda um custo 1 pro fundo do deck do oponente. E a segunda parte de por que eu uso 4, ela é o Cavendish da marinha, porque eu compro uma, descarto uma e pelo efeito do Kuzan eu vou comprar a outra carta que eu descartei. Então tecnicamente eu estou vendo duas cartas novas. Ainda no early game nós estamos usando 3 de Show, também não tem counter. Outro Brick, cuidado aí que tem bastante Brick nesse deck. Mas o efeito dele é interessante para decks que costumam ficar com mãos muito grandes de cartas. Porque no on-play dele você descarta duas. Se o oponente tiver 6 ou mais na mão, ele vai mandar duas daquelas cartas para o fundo do deck. Ele está aqui especialmente para isso, até porque ele também pode ser descido pelo Garp, que vamos falar um pouco mais à frente. O ataque dele é interessante, um dom anexado, você tracha uma e dá menos 2000 de poder para o oponente. Se você nunca viu o líder do Kuzan em ação, então deixa eu só te explicar o efeito dele. Toda vez que você descartar uma carta pelo efeito de uma carta da marinha sua, você compra aquela quantidade de cartas que você descartou. Então todas as cartas que estamos descartando aqui, a gente vai repor elas na mão. A gente vai ciclar muito a mão jogando de Kuzan. Vamos para outra parte importante do deck que eu considero, que são os 2K Counters. Eu estou usando 3 Zephyr. Eu deveria estar usando, na verdade, 4 Rina e 1 Zephyr. Só que na loja que eu peguei, só tinha 2 Rinas e eu tive que completar com outro 2K Counter da marinha, que era o Zephyr que tinha no momento. Mas se puder, usa 4 Rinas e só 1 Zephyr. A Rina é importante, porque no final do jogo ela pode impedir aquele blocker de custo 4 ou menos de bloquear, e é muito importante isso às vezes para fechar uma partida, já que a gente não tem muitos meios de unblockable nesse deck. 4 Guion é outro 2K Counter da marinha, mas ela também pode ser útil porque se o oponente tiver efeito durante seu turno, ele deve colocar uma carta na mão no fundo do deck. E a nossa Kaia disfarçada de Red Rock não targável, que é a Tsuru. Jogou ela, descarta duas e manda um oponente de volta para a mão do oponente, um personagem de volta para a mão do oponente. A gente está usando 13 2K Counters. Tem que lembrar que o deck do Kuzan tem muito brick, é muito brick mesmo. Então a melhor quantidade de 2K Counters que a gente pode usar é entre 13 e 14, e vocês vão ver que ainda vai bricar muito. Mas não se preocupe, o deck ainda consegue rodar muito bem, mesmo tendo muito brick, até porque o controle do Kuzan é muito interessante. Então vamos falar agora dos bois do deck, as cartas de poder alto que vão fazer a gente ganhar a partida. Vamos começar pelo Gold, né? Que é o Garp. O Garp você descarta uma e joga um marinheiro de custo 1000, poder de 8000 ou menos da sua mão. Ele é a peça que vai encher nosso campo com bois muito grandes, por isso que ele é muito importante. Eu uso 4. Não recomendo usar 3, 4 é muito bom, principalmente se você coloca 2 corpos muito grandes em campo. E aí,
o nosso as do deck, que é o Kuzan, custo 6. Se você tiver 5 cartas na mão ou mais, ele ganha 1 de custo, efeito passivo. No on play dele, você tracha uma carta que, pelo efeito do líder do Kuzan, você vai comprar outra carta. E aí você impede o personagem do oponente de atacar. Muito importante. Impedir um oponente de atacar é o que garante a gente de poder encher o board e nos defendermos enquanto a gente spama bicho grande no deck. Fora que às vezes esse ataque que a gente está negando pode ser o fatal que o cara tinha pra gente. 3 Sakazuki. Não roda 4, não vale a pena. No on play dele você dá 2 draws e na Active Main você descarta uma carta e dá um dom restado para alguém. É bom. Por incrível que pareça, jogar até com 11 dons é interessante. Principalmente que o descarte pelo efeito do Kuzan não vai nos prejudicar tanto quanto você imagina. E ele pode ser descido pelo Garp. Agora é uma TET que eu gosto de usar, principalmente porque o Enel tá muito cheio de Enel aqui no meu meta, que é 2 Aramaki. O Aramaki pode ser descido pelo Garp, ele é um bloco. Mas por que eu tô preferindo usar 2 Aramakis ao invés de outra carta que eu vou explicar aqui, se você quiser substituir? O Aramaki ele tem um efeito que você tracha uma e manda um personagem de custo 2 ou menos para o fundo do deck do oponente. E ele ganha mais 3.000 de poder durante esse turno. Enel tem muito bicho pequeno. E se eu puder mandar um bicho dele pequeno pro fundo e ainda ganhar poder para bater até com 11.000 de poder, eu tô gostando. Fora que eu sempre gostei de jogar mais na defensiva. Então, se eu puder ter um blocker grande para me defender de alguns ataques que eu posso ou não me esquivar mais facilmente, eu prefiro. Caso não goste de usar o Aramaki ou eu não tenho o Aramaki na pool, ele é facilmente substituível pelo controle, que é 2 Gravity Blade. Pode substituir por 2 Gravity Blade, talvez você não sinta falta, talvez você ache melhor, mas eu prefiro usar 2 Aramakis. E esses são os bois do deck do Kuzan. Por último, as partes defensivas e de controle do deck do Kuzan. Primeiramente, eu estou usando 2 Don Quixote Roginante da Marinha. Ele é um marinheiro que durante o turno do oponente, se um personagem foi removido por efeito do oponente, eu posso restar ele, descartar uma carta e prevenir isso. Em alguns decks é muito importante você... Tem muito deck aí, você sabe muito bem que tem controle de campo, seja por custo, seja mandar para o fundo do deck nas questões de azul. Então ter aquela coisa ali importante para defender seu board. 2 é mais do que necessário, talvez até rodar 1. Não é sempre que você vai querer salvar tal coisa, mas ter ali na sua pool para poder se defender é importante. E o evento que carrega um deck na defesa, né? 4 Ice Block. Seu líder ou personagem ganha mais 4.000 durante sua batalha e você traça uma carta. Ou seja, você defende e cicla procurando uma carta melhor para você poder, preparar para o próximo turno, tentar assar um 2K Counter para quando você estiver quase morrendo e tal. Por último, a carta GOAT desse deck de eventos, que é o Einstein. Ela chegou em EB04 e fez uma diferença desgraçada, principalmente em match contra o Enel. Você tracha uma e escolhe 2 oponentes, dois personagens do oponente de poder 10.000 ou menos, e eles não podem atacar no próximo turno. Eu não consegui desenvolver o board como eu quis. Como é que eu vou me defender no próximo turno? Einstein. Meu oponente tem 3 ataques, eu só posso tomar 2, eu só consigo resistir 2 pro fatal. O que eu faço? Einstein. Ele tá ali para resolver o que você precisa para segurar o turno, seja para você preparar seu board, para sobreviver, tanto faz. Ele tá ali para te defender. Fora que o trigger dele é muito bom de retornar um personagem de custo 5 ou menos para a mão do oponente. Match contra Enel e personagens pequenos, isso faz uma diferença. Mas essa é a minha lista de Kuzan. A única match que eu ainda não tive
tempo de testar isso daqui, porque raramente está aparecendo para mim, inclusive aqui no meu local quase nunca apareceu, foi Imu. Não sei o quanto o Imu tá relevante agora no meta de OP15, mas, por exemplo, o deck dominante desse meta é o Enel. E esse deck tá saindo muito bem contra o Enel porque eu travo os bichos dele grande, mando os bichos pequenos pro fundo do deck, eu dou uma controlada ali legal nele e ele fica bem fraco em relação a isso. Eu enfrentei Zoro. Zoro foi uma match bem ruinzinha pra mim, pra falar a verdade. Não sei se é porque eu tô jogando muito errado, mas acredito que talvez não seja a melhor match pra gente jogar. Luffy do ST29 dá conta. Vamos ver. Bonnie Verde, não sei se aparece muito aí, mas eu joguei, deu certo. Lucy é uma match equilibrada. Não é a melhor match de todas, principalmente que o Don Quixote hoje não vai fazer muita diferença na match contra a Lust. Mas o deck tá se levando. Se você gostou do deck, testa. Tem um detalhe muito importante do porquê que eu montei Kuzan por agora. Kuzan tá muito barato. Ele está extremamente barato. As cartas SR estão desvalorizadas demais. Aramaki R$ 5. O Garp SR R$ 4. Então, tipo assim, o deck tá barato. E tem que lembrar de um detalhe importante. Agora, em julho desse ano, saiu o starter do Kuzan. Lembra que alguns decks, depois que saiu o starter, ficaram muito relevantes no meta? Então, aposte no Kuzan enquanto ele é barato. Porque se for esperar sair o starter para saber se ele vai ficar forte ou não, você vai pagar mais caro. E pagar mais caro ninguém nunca quer mais isso. Dito isso, pessoal, valeu. Minha lista do Kuzan. Vou trazer gameplays disso aqui, porque eu tô focado em jogar com esse negócio. Mas é isso. Se gostou, deixa o like, comentário e compartilha para poder ajudar o canal. E é isso, pessoal. Valeu!